Olá, opa, olá, boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Conversa no Ninho, o nosso papo semanal, toda segunda-feira estaremos aqui, deixa eu fazer aqui uns testes de luz para ver o que fica melhorzinho, né, aquela que assim não teve tempo de se preparar direito. Olá! Então, minha gente, bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente ter aquele nosso papo, nosso encontro semanal, para a gente falar sobre todas essas questões que envolvem a maternidade, a paternidade, falar sobre assuntos que nos afligem no dia a dia ou não, né? Então, assim, eu sempre peço para que vocês me mandem quais são as sugestões de tema. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito importante, que é essa história aí de ambiente de sono. Oi, como assim, né? Kelly, como que eu posso fazer para compor o melhor ambiente de sono para um bebê? Da onde que veio essa história? Eu já fiz aqui, eu já conversei muito sobre alguns detalhes disso, alguns pontos específicos disso. A gente fez uma live aqui há um tempo atrás sobre segurança do sono, né? Onde a gente falou sobre todos os aspectos importantes de serem seguidos ali para a gente garantir a integridade do bebê. Quem ainda não viu isso, assista, tá lá no nosso canal no YouTube. Quem não conhece o canal tá na hora de conhecer, né? Então, Mãe no Ninho lá no YouTube, que vocês vão encontrar todas as nossas lives salvas lá. Então a gente já falou muito sobre segurança do sono. Recentemente eu comecei a postar algumas coisas ainda sobre essa história do quarto do bebê e percebi que teve muita participação, muito engajamento, muito envolvimento. Eu falei, opa, tá na hora da gente falar um pouco mais detalhadamente sobre essa história. Afinal de contas, quando a gente fala sobre ter um quartinho mais voltado, mais adequado para o bom sono do bebê, do que a gente está falando, né? Até porque quando a gente fala de quarto de bebê, rola ali uma expectativa de que a gente vai falar um pouco sobre decoração, sobre dica de melhor berço, se é ou se não é berço, e não é bem por aí, gente. A gente vai falar sobre alguns aspectos, sobre algumas características que podem nos auxiliar a fazer com que o soninho de qualidade aconteça, ok? E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Boa noite, Adriana. Boa noite todo mundo que está entrando. Estamos começando aqui agora, tá? Primeira coisa que eu acho importante a gente conversar é o seguinte. Afinal de contas, onde que deve dormir um bebê? Minha bebê tem um quarto, mas ela dorme comigo. Então, afinal de contas, onde esse bebê deve dormir? Deve dormir no quarto próprio, deve dormir no quarto dos pais. A gente tem que fazer cama compartilhada, não faz. Como é que funciona essa história aí? Até uma boa conversa para quem está se preparando para entrar nesse mundo, né? Para quem está gestante e está pensando assim, nossa, eu gostaria de preparar o quarto mais adequado para o meu bebê. Como é que é essa história? Então vamos começar por esse lugar que eu acho que é um bom começo, ok? Primeira coisa, gente, determinar aonde que esse bebê vai dormir, qual é a configuração que ele vai dormir, o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Isso não é algo que tem que ser dito por alguém ou que tem que ser pautado por ninguém de fora. Isso tem muito mais afinidade com o seu estilo, com o que você quer construir do ponto de vista de filosofia educacional, como que você quer trabalhar isso tudo em relação ao seu bebê, tá bom? E acima disso, ou junto disso, né? Acima não, mas junto disso, é sempre importante você se resguardar dos famosos aspectos de segurança, para que independente da escolha que você faça, uma coisa é certa. O seu bebê não está exposto a absolutamente nada que possa ser um risco para ele, tá bom? Então vamos lá. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, que é pautada também pela OMS, o que seria para eles a configuração ideal? Eles recomendam que os bebês até os 6 meses de idade durmam no quarto dos pais, ok? Por quê, gente? Porque o bebê nessa faixa etária demanda muita atenção, demanda ajuda ainda, né? Então, assim, é muito importante os pais estarem ali alertas, ajudando esse bebezinho em qualquer eventual necessidade que ele venha a ter, tudo bem? Então, a orientação é dormir no quarto com os pais. Mas, ao mesmo tempo, a mesma SBP, a mesma OMS diz o seguinte:
até 1 ano de idade não é recomendável a prática de cama compartilhada, por uma questão de segurança, tá? A cama compartilhada aumenta de 4 a 5 vezes os riscos de morte súbita do lactente, riscos de sufocamento. Então, por este motivo, existe essa recomendação vinda de lá dessa galera, tá? Eles não estão dizendo que eles são contra a sua decisão, não é isso. É o seguinte, minha gente, com base nos dados que foram coletados, nos estudos já feitos e nas evidências que a gente encontrou, porque afinal de contas eles são órgãos que são pautados por isso, por estudos, por dados, né, relevantes, eles percebem o seguinte, temos um incremento significativo da taxa de morte súbita do lactente quando faz essa prática. Agora, se você toma essa decisão, se você fala assim, olha, não me importo com essa orientação, eu quero sim fazer a prática compartilhada desde o dia 1 de nascimento do meu filho. Existe um problema nisso? Vai acabar o mundo? Não, não vai acabar o mundo, mas é muito importante você se precaver das questões de segurança. Então, tem alguma dúvida, procura lá no YouTube a live onde eu detalhei todos esses aspectos, assim, o que você precisa saber para fazer a prática da cama compartilhada. Quais os cuidados são imprescindíveis de você tomar, ok? Então, antes de começar qualquer coisa, vai lá e se informa e se blinda disso tudo, tá? Porque aí você não vai ter nenhuma surpresa desagradável. Não quer olhar lá na minha live? Melhor ainda, vai no site da Sociedade Brasileira de Pediatria e procura quesitos de segurança do bebê, do sono do bebê, tá bom? Que aí você vai ter todas essas informações direitinho. Mas voltando lá, ué, Ana, mas assim, o bebê tem que dormir no quarto dos pais, mas o bebê não deve dormir, não deve fazer cama compartilhada, então como é que é isso? A recomendação, gente, é que seja praticada qualquer coisa que a gente chama de co-sleeper. O que vem a ser essa história de co-sleeper? É o dormir juntinho, tá? Então, assim, é você colocar o berço no quarto dos pais, ou colocar aquele mini berço ali próximo da cama. Tem gente que ainda coloca, quando o bebê é muito pequenininho, coloca aquele Moisés e tal. Eu, particularmente, recomendo, assim, tome muito cuidado com essa ideia de botar no carrinho, de botar em qualquer item como esse, por questões de segurança, gente. Deus me livre, o bebê pode escorregar daquele carrinho, cair no meio da noite enquanto você está dormindo. Então, assim, procure alguma coisa que te permita minimamente oferecer para o seu bebê essa questão de segurança mínima. Tudo bem? Então tá. Então assim, durma, o favorável é dormir no quarto com os pais, ok? Mas se em contrapartida você virar e falar assim, mas Ana, eu já não sou adepta disso. Eu gostaria que no dia 1 meu filho fosse dormir no próprio quarto dele, no berço dele e tal, porque não sei, é assim que eu penso, eu não gosto dessa história, eu tenho medo de machucar o bebê, eu tenho medo de rolar para cima dele, eu não sei, eu acho que eu não conseguiria descansar, e então assim, eu não acho que é legal e eu gostaria que ele dormisse no quarto dele. É o fim da vida também? Novamente, não, gente. Tudo que você for fazer na sua vida, só faça com consciência, né? Com atenção. Então, pense lá, qual é a razão pela qual eles desrecomendam? Por uma questão de falta de atenção, de cuidado às necessidades do bebê. Então, se essa é a sua escolha, saiba que você vai precisar estar muito alerta. É para usar babá eletrônica, sim. É para usar com volume alto, sim. É para usar vídeo, sim, para que você possa se blindar de todas as possibilidades de você ver como é que está o seu bebê no decorrer da noite. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Então, isso posto, o que eu quero falar para vocês? Independente de onde esse bebê está dormindo, se é no quarto dos pais, se é no próprio quarto, a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a esse ambiente. Porque além dos aspectos de segurança, que são esses itens que eu estava falando aqui agora, e que volto a reforçar para quem está entrando aqui nesse momento, se você não assistiu a nossa live sobre segurança do sono, vá lá procurar no YouTube. O nosso canal do YouTube é youtube.com/C de canal /Mãe no Ninho. E vocês vão ter lá todas as nossas lives gravadas. Procura essa de segurança do sono e vocês vão ter toda essa informação. Mas além disso, a gente precisa buscar aquilo que tem uma expressão que diz assim, ecologicamente correto para o sono, tá bom? E vamos entender um pouquinho aqui do que se trata isso.
E antes de qualquer pessoa pensar assim, ai gente, que coisa mais exagerada, será que precisa de todas essas frescuras? Será que precisa de todo esse exagero? Eu vou contar então um pouquinho da minha experiência nesse dia a dia, né, minha gente? Então, assim, acreditem se quiser. Muitas e muitas e muitas vezes a gente já resolveu questões de soneca, questões de despertares noturnos, quando a gente olha para esses aspectos que são do quarto. Porque com isso a gente garante uma qualidade de sono melhor para esse bebê, tá bom? Então vamos agora começar essa viagem aí. Quais são os detalhes importantes que não podem faltar num quarto que seja mais favorável para o bom dormir, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, sabe aquele cuidado que a gente toma com a roupa do bebê, né? Quando o bebê vai nascer, que a gente vai lá e lava toda a roupinha. Com o que a gente lava a roupinha? Não é com sabão neutro? Com sabão de coco? Por que a gente toma esse cuidado? Porque a gente sabe que a pele do bebê é muito sensível e que o bebê também ainda tem um aparelho respiratório imaturo. Então a gente não quer botar aquele cheiro forte de sabão em pó, cheiro forte de amaciante, não é mesmo? A gente vai pelo caminho do sabão de coco. Então você precisa se lembrar disso também quando você estiver falando da limpeza do quarto. Então assim, é óbvio que a gente sabe que o quarto do bebê precisa ser sempre muito limpo, muito arejado, né? Então janelas abertas para entrar um arzinho, ao mesmo tempo cuidado com corrente, né? Mas de tempos em tempos vai lá de manhã, abre um pouquinho a janela, deixa o quarto respirar, que é importante, mas manter sempre o quarto muito limpinho. Só que você vai usar como produto de limpeza o quê? Álcool e vinagre. Quando muito, umas gotinhas... água e álcool. Quando muito, algumas gotinhas de vinagre. E não mais do que isso. Nada de veja, de lustramóvel, nada disso, porque isso tudo pode ter um forte cheiro e pode afetar ali a questão do sistema respiratório do bebê. Ele pode fazer congestão nasal, ele pode desenvolver até uma alergia, alguma coisa dessa. Limpeza muito frequente para tirar toda a poeira, liberar de ácaros. Então você está montando o quarto do bebê agora, cuidado com aquele excesso de prateleira, de nicho, de não sei o que você vai colocar um monte de enfeite ali, né? E aí a gente vai colocar aquele monte de bicho de pelúcia, aquele monte de coisinha. Aquilo ali, gente, só serve para juntar poeira e ácaro. A gente não limpa aquilo com a frequência que deveria. Aquilo ali fica ali como foco dessas coisas todas. Então, assim, pense que quanto mais limpo no sentido que eu estou dizendo de menos elementos esse quarto tiver, melhor, porque assim a gente não está colocando esse bebê exposto a essa quantidade toda de poeira. Então, assim, tapete não deveria ter no quarto do bebê, o piso frio, né? Piso de madeira, piso desses pisos mais como é que fala isso? Porcelanato, sei lá, eu acho que é muito frio, né? Excessivo, mas assim, pisos frios, que não tenha carpete, são os ideais, né? Porque são mais fáceis de serem limpos. Evitar cortinas de tecido, né? Porque também acumula muita poeira, mas ao mesmo tempo muita atenção com blackouts, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, mas eles são imprescindíveis para o quarto do bebê, tá? Cuidado demais com ventilador de teto, filtro de ar-condicionado, porque tudo isso a gente demora para limpar e acaba que eles acumulam muita poeira, tá? E também cuidado com livros, que não é um lugar para guardar livros, um quarto de um bebê, tá bom? Outra coisa fundamental, gente, é totalmente proibido fumar no quarto onde dorme um bebê. Proibido, proibido. Inclusive, o tabagismo é um dos principais fatores de síndrome de morte súbita do lactente. Tá? Tem uma associação muito, muito forte entre as duas coisas. Então, ainda que a mãe seja fumante, ela não pode fumar no quarto onde dorme um bebê, ok? Então, vamos lá. A gente já falou aqui agora sobre poluição, que a gente chama de poluição química, né? Que quais são esses produtos, quais são esses itens que a gente está usando ali para promover essa limpeza do quarto do bebê, que a gente precisa limpar o quarto, mas não precisa usar um fator poluente para fazer isso, tá? Nada de tóxico, nada com forte odor. Água e álcool, tá bom? Então vamos entrar agora num outro quesito que é também bastante significativo e importante de ser dito, gente.
que fala poluição eletrônica. Tcharam! Primeiro aspecto, gente, você tá lá montando o quartinho do bebê, aí vem aquele seu desejo aqui, ó, bastante genuíno, de botar uma televisão lá no quarto do bebê. Então eu vou te dizer uma coisa, não faça isso. Não coloque telas no quarto do seu bebê, tá? Primeiro porque assim, a gente tem milhões e milhões de estudos. Aliás, quem é fã aí dos podcasts como eu sou, o Mamilos da semana passada com o Dr. Daniel Becker é exatamente sobre telas e a infância, né? Quais são os efeitos de uma coisa com a outra, nessa combinação aí. Então assim, o bebê não deveria ser exposto a isso e na perspectiva de sono, as telas são realmente muito nocivas. Então assim, se você não colocar no quarto do bebê, você não vai ficar tentada a ligar, porque não vai ter, né? Então não coloque. Mas mais do que isso, é muito importante a gente estender o olhar para outras questões, que agora definitivamente vai parecer exagero, mas volto a dizer que tudo que eu estiver falando aqui agora é pautado pelos estudos que foram feitos por artigos que foram publicados, né? Todo e qualquer material eletrônico emite uma radiação, ainda que mínima, mas tem uma radiação. O problema é quando a gente junta isso tudo num ambiente pequeno. Então a gente vai ter babá eletrônica, a gente vai ter um negócio que faz musiquinha, a gente tem um negócio do ruído branco, a gente tem ar-condicionado, a gente tem ventilador, a gente tem um relógio digital, aí vai ter um negócio de não sei o quê, aí, sabe? Então assim, a gente vai somando todos esses eletrônicos dentro do quarto do bebê e a gente acaba tendo uma quantidade de radiação que é um pouco mais elevada para um bebê pequeno que tem a calota craniana muito fina. Então, com isso, o cérebro do bebê é mais exposto, vamos dizer assim, às radiações. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Então, quer colocar alguma coisa no quarto do bebê que seja eletrônico, mas que seja imprescindível? Um cuidado que a gente recomenda é o seguinte, nunca deixe esse aparelho a menos do que 1,5 metro de distância da cabecinha do bebê, ok? Então agora a gente vai entrar num dos fatores que é o fator mais importante quando a gente está falando de sono, que é luminosidade. E existe uma certa confusão em torno desse assunto. A gente escuta muita recomendação dizendo assim, olha, quando o bebê é pequeno, é muito importante que as sonecas aconteçam em luz natural, luz do dia, abra a cortina, parará, parará, porque isso é muito importante para o relógio biológico do bebê, certo? Isso faz sentido? Faz sentido. Porém, a gente tem um período de vida do bebê em que a gente considera essa regrinha. E esse período é o quê? São os primeiros 40 dias, no máximo 2 meses de vida do bebê. Então, neste período de 40 dias, realmente é legal você praticar isso. Realmente é legal você botar o bebê para dormir às sonecas, num ambiente claro, iluminado, com a temperatura também mais próxima da temperatura real, né? Sem fazer muito fresquinho, como se você estivesse reproduzindo mesmo a ideia do dia, né? Que o dia ele é claro, o dia ele é um pouco mais quente, o dia é um pouco mais agitado em termos de ruídos. Então assim, permitir que essa ideia do dia entre em contato com esse bebê, tá? Porque aí a gente vai estar ajudando nessa melhor definição do relógio biológico, dessa diferenciação primária que é entre o dia e entre a noite, tá bom? Porém, passado esse período aí, gente, o relógio biológico já faz esse entendimento prévio. Ele já se estabelece, ele já entende essa diferença de uma coisa para outra. Então é chegado o momento da gente fazer uso dos recursos primordiais que a gente tem por aí. E um dos principais recursos é o escuro. Eu adoro dizer que o sono mora no escuro, né? Então, assim, a gente tem um funcionamento ainda muito básico, muito primitivo em relação a esse assunto. Nós temos a glândula pineal, que fica num lugar mais, assim, uma sementinha de laranja que fica lá dentro do nosso cérebro, né? E a pineal, ela, dentre outras coisas, ela regula a função, a liberação, a secreção, né? Da melatonina, que é o famoso hormônio do sono. E o que acontece é o seguinte, minha gente, a melatonina é um hormônio que é sensível à luz. Então, o que a gente quer dizer com isso tudo?
Se a gente quer que a melatonina atue no organismo para fazer com que esse sono aconteça com mais facilidade, a gente precisa abrir as portas para que ela venha, para que ela chegue, para que ela entre ali naquela conversa, tá? E o único caminho para isso acontecer é através do escuro. Então a gente escurece bastante o ambiente, porque ela vai entender, opa, está no momento da noite, então vamos liberar ali a melatonina, tudo bem? E em contrapartida, quando existe um primeiro sinal de luz ali naquela história, é possível que a melatonina saia de cena, tá? Então, ou seja, é por isso que a gente fala assim, sabe aquele famoso despertar das 5 horas da manhã, que os bebês adoram fazer, né? Que é super comum acontecer e que a gente sua assim para a gente conseguir resolver esse despertar? Então, muitas vezes, quando a gente vai observar, esse despertar está acontecendo, sabe por quê? Lembra que eu falei lá do blackout? Porque os blackouts hoje, eles são aquelas lâminas, assim, né, de cortina, que acaba que vaza luz pela lateral, vaza luz por baixo, vaza luz ali no meio das duas lâminas, e aquele filete de luz, que é dos primeiros raios do sol, né, que estão chegando ali cedo, invadem o quarto, pimba, desperta o bebê, tá? Então, assim, eu sempre falo, construa a caverna dentro da sua casa. Então, assim, arrume uma cortina bastante eficiente, use o recurso que você quiser, prenda ali nas laterais. Eu aqui em casa, pra vocês terem uma ideia, eu taco fita crepe, assim, sabe mesmo? Aquelas bem grossas na lateral, assim, para ter certeza que não tem nada vazando, porque isso vai favorecer esse sono mais duradouro, né? Sem a interferência dos raios do sol, tá bom? Então, assim, e durante o dia, você já usa a penumbra que você conseguir fazer, o mais escurinho que você conseguir. Pra noite, gente, tem que ser assim, breu. Você tem que enxergar só um palmo na frente do nariz. Então, nada dessas luzinhas indiretas, lanterna de celular, abajur ligado, a luz do corredor que tá vazando pela porta entreaberta, nada disso, tá? É escuro total mesmo. Mas, Ana, como é que eu vou fazer lá no meio da madrugada, quando o meu bebê acordar e eu precisar confortar o bebê, precisar amamentar, nesse escuro que eu não enxergo nem onde é que eu tô andando? Como é que eu faço? Para esses casos, a gente recomenda uma dica imperdível. Adquira uma lâmpada vermelha. Não é lâmpada de infravermelho, é uma lâmpada na cor vermelha. A cor vermelha é a luz que comprovadamente menos interfere no processo do sono, tá? A luz que mais interfere é a luz azul. Lembra que eu falei lá atrás sobre televisão e sobre eletrônicos? As telas todas, essa tela que a gente está conversando aqui agora, é uma tela que ela emana uma luz azul. Ela é a luz que existe para deixar a gente alerta. É por isso que os computadores e os celulares usam essa luz, que é para manter a gente alerta. Então, assim, a gente não quer ninguém alerta na hora de dormir, né? Então, por isso que essa luz não é favorável. Então, a gente usa a luz vermelha. Então, você vai lá, adquire uma luz vermelha, coloca em qualquer abajur que você tiver na sua casa e é ela que você vai usar nos momentos de conforto. Confortou o bebê, desliga a luz e deixa escuro total para que ele durma melhor. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Estou falando muito rápido? Vocês estão comigo? Então, deixa eu ver aqui o que eu já tenho aqui de comentários. Então, vamos ver aqui. Então, aqui a Adriana, ela já tem 1 ano e 5 meses, ainda dorme comigo e o pai dorme no colchão. Se isso está favorável para vocês, está ótimo, né? Ninguém tem que interferir nesse processo. O pediatra dela diz para dormir no quarto dela, mas, de novo, eu acho que quem tem que definir isso é a família. Eu apenas gosto de fazer um comentário que eu acho importante, né? Quando a gente opta por fazer uma cama compartilhada, gente, é muito importante que todas as pessoas que estão naquela cama tenham uma boa qualidade de sono. Então, o pai durma bem, a mãe dorme bem, a criança dorme bem, todo mundo dorme bem. Porque, afinal de contas, o sono, ele é uma coisa fundamental, não só para o bebê, não só para a mãe, mas para todas as pessoas que estão ali, certo? Então, assim, se aquilo não tiver positivo para alguma pessoa, eu avaliaria, né? Eu pensaria assim, poxa, será que esse caminho mesmo é o caminho mais favorável para a gente?
Porque assim, a gente precisa do sono. E quando a gente fala de filhos, a gente tem que estar pleno para a gente se conectar, para a gente cuidar, para a gente estar junto desse bebê, dessa criança. Então a gente realmente precisa de um bom sono, de qualidade, para que essa conexão de qualidade também aconteça. Tá bom? Vamos lá ver o que mais que a gente tem aqui. Até que idade pode deixar dormir no berço? A minha dorme somente à tarde. Olha só, essa pergunta é muito legal. Existe alguns comentários aí, né, nessa linha aí de cama montessoriana versus berço e tal, que são muito interessantes, que é assim, enquanto muita gente diz que o berço são prisões, são gaiolas de bebês, né, na verdade, minha gente, os estudos recentes que eu tive acesso sobre isso, falam que assim, essa percepção de ser uma gaiola é uma visão nossa de adultos, certo? Os bebês, eles não têm essa percepção, esse entendimento, eles não têm nem esse racional de que assim, estou dentro de uma gaiola, estou dentro de uma prisão. E na verdade, ao contrário do que essa linha, né, da gaiola aí sugere, os bebês, as crianças pequenas, eles têm uma relação muito forte com espaços menores. Isso dá uma relação para eles de segurança, de conforto, de contenção. Tá? Não à toa, as crianças, quando elas estão ali, que elas são ali pequenas, elas adoram brincar de quê? De se meter dentro de uma caixa, de brincar debaixo dos móveis, porque eles gostam dessa noção de espaço contido. Então, assim, o berço, diferente do que as pessoas imaginam, ele não representa para os bebês a ideia da gaiola, tudo bem? Pode representar para você, o que não deixa de ser um motivo muito favorável, né? Você fala assim, não, eu não quero, não tem problema. Apenas peço para lembrar-se de uma coisa. Quando a gente coloca uma cama montessoriana, uma caminha para um bebê, a gente precisa se lembrar que aquele espaço, ele está de fato oferecendo o quê? Liberdade e autonomia. E esse bebê essa criança pode usufruir disso. Então essa criança, ela pode se levantar daquele espaço no meio da noite e desbravar, né? E andar pelo quarto, andar pela casa, meio sonolenta, e ela pode se colocar em perigo. Então a gente precisa ter esse olhar também consciente. Então você quer uma cama montessoriana, pense num quarto montessoriano e pense se aquele bebê tem condições de sair daquele quarto e o que ele pode fazer naquela casa. Pode ir para a cozinha, pode ir para o banheiro, e aí? Como é que fica isso? Então pense nisso, tá? E você assim, cuide de todas essas questões e você assuma o seu caminho. Tá bom? Agora, dizem que a melhor questão é você manter um bebê no berço antes de fazer a transição para as caminhas, até 2 anos e meio, 3 anos, que é uma idade em que o bebê adquire uma maturidade maior para entender o que está acontecendo, para entender assim, o que significa ele sair da cama e começar a andar pela casa. Então ele consegue se proteger um pouco mais, entendendo o que é perigo, o que não é perigo e como sair daquela situação. Então, assim, por este motivo, é aconselhável que a transição aconteça nessa faixa etária por uma questão de maturidade do bebê. Agora, também tem um outro ponto importante. Se o seu bebê tem menos do que isso, tem menos do que 2 anos e meio, mas você está percebendo assim que o berço começou a ficar perigoso, porque ele começou a pular do berço, começou a querer se jogar dali, você vai ter que fazer uma transição precoce, sem deixar de cuidar de todos os aspectos de segurança que eu já mencionei aqui agora. Olhar para esse quarto, olhar para casa, olhar para tudo que essa criança pode desbravar no meio dessa noite de sono, tá? Só uso vejo no banheiro, ótimo. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Precisa usar rampa anti-refluxo? Essa pergunta é interessante. O colchão deve ser elevado? Então, o que acontece é o seguinte. Deixa eu ver quem está perguntando. Piedade Belchior. Tá, o que acontece é o seguinte, mudando um pouquinho aqui o tema, mas assim, eu acho importante falar sobre isso para que vocês entendam da onde que vem essa história, né? Todo e qualquer bebê, até os seus 3 meses de idade, eles têm uma coisa que a gente chama de refluxo esofágico fisiológico. O que é isso? Que todo bebezinho vai ter uma propensão de de fazer com que o alimento volte, né, quando ele é colocado na posição totalmente horizontal. Por quê? Porque assim, a válvula, o anel esofágico que separa
o esôfago do estômago ainda não está totalmente formado. Então, o que isso significa? Tudo que o bebê come vai para o estômago e se ele for colocado na horizontal, aquilo vai voltar para o esôfago. Só que vai voltar para o esôfago com ácido estomacal e vai promover dor. E o bebê vai fazer refluxo e ele vai ter azia. Então, por esse motivo, a gente fala que até os 3 meses completos, né, é recomendável que o bebê, todo o tempo do dia, da vida, tudo que ele fizer, ele nunca seja colocado totalmente horizontal, que ele seja colocado pelo menos a 40 graus de inclinação. Então, isso vale para o berço, isso vale para o trocador, principalmente. A troca de fralda é mais delicada ainda, né? Para os momentos em que você deitar o bebê no chão, que você estiver com o bebê, procure sempre prever uma elevação, porque aí você trabalha esse bem-estar do bebê, porque você não vai permitir que ele vivencie esses momentos de refluxo, que, como eu disse aqui, são naturais e eles fazem parte de todo e qualquer bebê. Então entenda, eu não estou falando daquele refluxo clínico que precisa ser medicado, tratado. Não, eu estou falando do refluxo fisiológico. Mas este refluxo que já é capaz de trazer muito e muito transtorno para o bebê, todo e qualquer bebê vivencia esse contexto. Então, assim, é legal você usar assim a rampa anti-refluxo para você ter certeza que o bebê tá protegido. Lembrando uma coisa da questão de segurança, se você for improvisar em casa, colocar um travesseiro por trás do bebê para ele ficar mais levantado, esse travesseiro tem que ir por debaixo do colchão e não em cima do berço, porque não pode ter nada num berço onde dorme um bebê. Lembram disso, né? Cansei da cama compartilhada, e agora? Bom, você vai precisar trabalhar a transição, né? Do bebê para o quartinho dele, para colocar na nova configuração. E o que eu sempre faço é o seguinte, faça uma transição. Faça isso gradativamente, né? Então, acolha o bebê nesse processo de novo espaço. Então, assim, leve o bebê para lá e você vai junto. E você fica num colchão ali no chão, o bebê no berço, ou onde você quiser colocar, na cama, enfim, mas durante um tempo, esteja ali com seu bebê. Apoie-o nesse processo de descobrir um novo local de dormir. Faça isso com entrega, com paciência, porque aí esse processo vai ser muito mais suave e o bebê vai ter menos problemas em dormir no mesmo espaço. E aí, aos pouquinhos, você vai trabalhando a sua saída do quarto para que ele fique sozinho ali, se essa for a sua decisão. Aqui utilizamos um abajur artesanal de luz verde, não é legal não, troque por vermelha, tá? Então assim, verde também é uma luz mais fria, tá bom? Então assim, se você ainda quiser usar ali um alaranjado, ainda vai. Mas assim, na paleta das cores mais quentes, ok? Vamos saber disso. Aquele berço portátil que fala que imita o útero, funciona? Pois o ninho eu acho perigoso pelo risco de asfixia. Você tá falando do quê? Daqueles nu? É isso que você tá falando? Eu não sei se eu conheço esse berço portátil, não. Me conta aí depois qual que é a dele. Eu sei que existe um berço que uma cliente minha me apresentou, inclusive. Essa minha cliente mora nos Estados Unidos, que é um berço que ele tem um comando lá, que quando ele percebe que o bebê começa a chorar ou que resmungar, ele dá uma balançada, sabe? Para ver se acalma o bebê. Eu tenho as minhas ressalvas em relação ao recurso, mas assim, se as pessoas acham que está funcionando... Minha bebê tem 4 meses e dorme comigo porque ela golfava demais. Vou colocá-la no berço. Ela deve dar um pouco de trabalho, né? Sim. Sim, minha gente, a gente precisa sempre se lembrar disso, né? A gente está falando de bebezinhos. A gente está falando de bebê que tudo aqui fora é novo. E aí ela tem 4 meses. Então, assim, ela passou 4 meses grudadinha em você. Então, assim, é natural que ela estranhe essa mudança. Então, assim, aceite a estranheza dela. Acolha a estranheza dela. Porque quando você faz isso, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, assim, converse muito com ela. Mas, Ana, ela tem 4 meses. Minha gente, os bebês entendem o que a gente fala desde quando eles estão na nossa barriga. Imagina se eles não vão entender aqui do lado de fora. Ela não vai falar com você, mas ela vai entender. E ela vai se sentir muito respeitada e acolhida se você conversar com ela. Então, fale para ela que vocês vão fazer essa mudança, né? Que apesar dela estar indo dormir no bercinho e você ali ficar do lado dela, você vai estar sempre por perto, enfim... Fale, converse com a sua filha e tenha paciência para os processos. Pode aumentar o número de despertar, pode ter um pouquinho mais de chororô, mas é um processo de transição, tá?
Por causa da quantidade do refluxo, minha bebê dorme comigo. Fiquei com medo porque saía até pelo nariz. Eu entendo. E eu acho isso também, gente. A gente tem que fazer aquilo que a gente está se sentindo mais segura em fazer. Mas sempre, sempre, sempre se precaveja. Tá? A gente tende a achar que aquelas tragédias horrorosas nunca vão acontecer com a gente. Mas infelizmente, minha gente, pode acontecer. Então, assim, você quer fazer a cama compartilhada, você quer que o seu bebê durma com você o tempo todo, ok, mas você precisa se resguardar, porque eu tenho a mais absoluta certeza que a última coisa que você quer na sua vida, que qualquer pessoa do mundo quer na vida, é lidar com uma notícia como essa, tá bom? O bebê pode dormir de rede, é aconselhar, olha só, se isso faz parte da sua cultura, né? Se todo mundo da família dorme de rede, se aquilo lá faz parte do seu dia a dia, não teria o menor sentido eu virar lá e falar assim, imagina que eu chego, vou exagerar aqui, tá? Eu vou ir para um extremo aqui, só para você entender meu ponto. Imagina eu chegando numa aldeia indígena que todo mundo só dormiu na rede e falo assim, você vai ter que botar o seu bebê no berço porque é mais seguro. Não vai fazer o menor sentido. Mas o que eu falo é o seguinte, nós que estamos nessa coisa meio cá, meio lá, a gente coloca o bebê na rede, a gente precisa entender o que aquilo significa. E, inclusive, é muito bom você trazer essa preocupação, porque um dia desse eu ouvi uma pessoa, que aqui na internet, né, que eu comprei o curso, que ela vendia uma promessa tão milagrosa, que eu falei, eu quero entender o que é, né, porque vai que eu não sei disso. E como eu vi, realmente era uma promessa muito maluquinha. Então, ele aconselhava, inclusive, que qualquer pessoa, tipo eu, você, a gente comprasse uma rede e botasse a rede no quarto, entendeu? Então, assim, gente, isso é muito perigoso. Então, assim, o bebê pode rolar dali, pode cair e a gente não tá vendo. Então, assim, a gente precisa se lembrar que durante o início da maternidade, nós estamos muito cansadas. Nós temos uma capacidade de cair no sono e dormir feito pedra. E o bebê pode passar por uma situação de perigo e você não perceber. Então, é por esse motivo que a gente zela tanto pelo contexto em que o bebê dorme. Porque, assim, a gente não pode jogar essa responsabilidade nos ombros da mãe, nos ombros do pai ou de qualquer cuidador, ok? Então, a gente tem que cuidar do espaço para que esse espaço seja seguro o suficiente para o bebê. Então, assim, se eu estava falando sobre a questão do carrinho, né, é a mesma coisa para uma rede, tá bom? Com cólicas, pode ser por conta da rede? É difícil a gente afirmar se é por causa da rede, né? Se a rede é que vai trazer isso ou não. Então, tanto pode ser quanto pode não ser. Não, pode ser porque ela está muito deitadinha, pode ser por qualquer outro motivo. É difícil falar assim apenas com um dado, entendeu? Oi, Fê, eu não vou falar sobre isso agora não, tá? A gente está falando um pouquinho aqui sobre o ambiente de sono. Se faltar, se sobrar tempo, a gente conversa sobre outros assuntos diferentes desse, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente já falou sobre a luminosidade, a gente já falou sobre segurança, poluição química e eletrônica e eu quero falar também sobre temperatura. É muito importante a gente prestar atenção em relação à temperatura, gente. Nós temos uma mania que veio lá, ó, da cultura da vovó, né? O famoso, bota um casaquinho, meu filho, bota um casaquinho. A gente tende a achar que todas as crianças vão morrer por causa de uma corrente de vento. E que as crianças morrem de frio, e que a gente tem que tacar luva, que a gente tem que tacar gorro, mesmo vivendo aqui nesse país doido que é o Brasil, né? Com esse calor senegalês, a gente acha assim, não, tem que agasalhar o bebê, então no enxoval você compra 200 casaquinhos e não sei o quê. Minha gente, olha só, isso não procede. Preciso te dar essa notícia. Na verdade, os bebês sentem mais calor do que a gente e não mais frio. O bebê sente mais calor. Ele tem um metabolismo mais acelerado, o corpinho dele é pequenininho, o metabolismo tá ali, ó, bombando. Então, na verdade, ele sente mais calor. Não, Ana, mas eu vou lá e pego a mãozinha dele, pego o pé dele, tá gelado, ele tá morrendo de frio. Outra desconstrução que eu preciso fazer com você agora. Os bebês têm extremidades mais frias por causa de uma questão de vascularização. Então, como que você vai saber se esse bebê está com calor ou com frio? Primeiro, entenda como que você está se sentindo naquele ambiente e aumente um pouquinho, ok? Outra coisa, coloque a sua mão dentro da roupa dele, para perceber como que está a temperatura interna, ali, não nas extremidades.
E aí você vai perceber como que ele tá, ok? Ele tá mais quente, ele tá mais frio, mas acredite em mim, os bebês, eles sentem mais calor. Não à toa que a temperatura indicada para o quarto do bebê é entre 21 e 22 graus. Sim, é mais frio. Muitos pais viram para mim e falaram assim: Ana, pelo amor de Deus, mas eu sinto frio nessa temperatura. Ok, mas o seu bebê não. E para ele encontrar o sono, a gente precisa ter a temperatura interna do nosso corpo reduzida. Então é importante essa temperatura, tá? Mas Ana, você falou que não pode ter nada no berço, não pode ter coberta, não pode ter nada. Não pode mesmo. Mas aí ele não vai passar frio? Você vai colocar um macacãozinho de perninha, né? De pezinho, de manguinha comprida. Não precisa ser grosso, porque a gente tá nesse calor. Então assim, um macacãozinho só coberto, só para cobrir ele direitinho. E você vai colocar a temperatura programada para esse número aí que eu falei, 21 e 22 graus. E você vai observar o seu bebê. Então você vai fazer isso uma noite, você vai lá medir como é que ele tá. Ah, ele tá com um pouquinho mais de frio, então talvez seja mais para 22 do que para 21. Ah, não, você tá percebendo que ele tá com calor ainda, então coloca mais para 21 ao invés de 22, entendeu? Mas a média é isso dali. Mas por favor, cuidado com isso, porque calor e frio são um dos principais motivos que fazem o bebê acordar, tá? Só que a gente tende a esquecer do calor. Tanto que eu vou trazer uma outra bomba para vocês. Uma das principais causas de síndrome de morte súbita é também, sabe o quê? Superaquecimento de bebê. Que é essa mania que a gente tem de botar um monte de coisa, de roupa e de coberta e de tudo, e de gorro e de luva, né? Então, assim, cuidado. Pense no que você está se sentindo nesse ambiente. Provavelmente o bebê está sentindo isso um pouquinho mais forte, tá bom? Então vamos ver aqui que é mais. Quanto tempo devemos deitar o bebê após mamar? Então, essa pergunta depende muito. Primeiro lugar é assim, se a gente está no primeiro trimestre de vida, totalmente deitado, hora nenhuma, né? Ele vai estar sempre um pouquinho inclinado. Se ele tem refluxo clínico, você vai pegar a orientação do pediatra, ele vai dizer lá 15 minutos, 20 minutos e tal. O bebê não está no primeiro trimestre, o bebê não tem indicativo de refluxo. Aí vem uma outra coisa importante, aquela história que a gente tem do arroto, de deixar o bebê aqui invariavelmente em pé para que ele arrote. Preciso dizer uma coisa para vocês, gente, não são todos os bebês que precisam arrotar. Quando a gente tem uma pega muito eficiente, a boquinha do bebê está totalmente presa ali no seio, ele não está engolindo gás, portanto, ele não vai precisar arrotar. Então, essa história de que assim, a gente precisa pegar aquele bebê e deixar ele horas ali arrotando, depende de cada bebê. Então, tem bebê que não vai precisar disso, tem bebê que se você colocar 3, 4 minutos, já resolve o problema dele, ele vai arrotar. Se nesse período ele não arrotou, é porque ele não vai precisar arrotar e aí você já pode colocar no berço, tá? Então, mais uma vez, né, as respostas são sempre assim, depende de cada bebê, depende de cada contexto que a gente está considerando, tá bom? Deixa eu ver aqui o que é mais. Li que o quarto ventilado, ventilador, diminui o risco de morte súbita. É aconselhado? Então, Anne, tem a ver com o que eu acabei de falar aqui agora, tá? O quarto, ele precisa estar fresco, porque o bebê superaquecido tem mais, porque ele entra num processo em que ele não consegue lidar com aquele calor interno que ele está. Ele vai ter uma hipersudorese e ele pode desidratar dentro desse processo. Então, na verdade, o bebê ele não pode ser superaquecido, ele precisa de uma temperatura compatível com isso que eu falei aqui agora, ok? Nem sempre o bebê arrota, isso mesmo, minha bebê ama dormir com o umidificador ligado nesse calor, isso mesmo. Então, a gente tem que zelar tanto pela temperatura como pela umidade, esse ponto foi interessante, Fabiane. Então, assim, a umidade ela deve ter em torno de 40% a 60%. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, o que acontece? Às vezes você tá num calor senegalês, que nem eu tô sentindo aqui hoje, aqui no Rio, aí eu vou e ligo o ar-condicionado. Só que o ar-condicionado tira a umidade do ambiente. Aí você tá vivendo um momento que já está seco. Aí vai ficar muito seco. Aí o que você faz? Aí você coloca o umidificador lá dentro também? Lembra que eu falei lá atrás sobre redução da quantidade de aparelhos eletrônicos dentro do quarto do bebê? Então, o que eu aconselho nessa hora? Ao invés de socar mais um aparelho eletrônico, eu sugiro você resolver essa questão da umidade com outros recursos que são recursos extremamente eficientes. Sabe um que é matador? Uma bacia de água no quarto do bebê.
tá? Então você leva uma bacia de água, coloca no quarto do bebê e se ainda não tiver legal, você pode pegar uma toalha, molhar bastante essa toalha e esticar ali próximo do berço, que esse vapor esse molhadinho da toalha vai evaporar e vai equalizar essa umidade, tá? Nada melhor do que morar em Brasília durante muito tempo para você entender o que é secura. Aí você vai desenvolvendo algumas técnicas que depois você comprova mais à frente que elas são muito eficientes, tá bom? Então, se você estiver vivendo essa situação, o melhor caminho é isso. Usa outros recursos que não mais um equipamento eletrônico para isso, sabe? Então, vamos lá. Oi, Ana, aqui estamos de pijaminha e o saco de dormir. É muito? Aline, eu não sei onde que você tá. Você tá em Toronto, né? Eu não sei como é que tá a temperatura aí. Você tem que checar se tá frio, se ainda tá no verão. Se tiver quente, é muito, porque o saco de dormir por si só já esquenta bastante, né? Então dá uma olhadinha nisso, como é que tá a temperatura. Talvez você tenha que tirar um pouco disso daí. Brasília é muito seco, então a toalha molhada vale pro bebê também, tá bom? Bom, minha gente, vamos continuar aqui, que já faltam 15 minutinhos. E eu vou falar de um último elemento que está dentro desse composê aí, né? Na verdade, tem dois. O primeiro que eu quero falar agora é o seguinte: cuidado com o que a gente chama de fatores de distração dentro do quarto onde dorme um bebê. O que eu quero dizer com isso? A gente, né, tá montando aquele quarto do bebê e a gente vai vendo cada coisa mais linda, a decoração é incrível, aí a gente vai coloca aquele papel de parede que tem aquelas nuvens, aqueles anjinhos, aí a gente coloca um mobile de lua e de estrela, aí a gente coloca uma luminária especial, aí a gente coloca um monte de bichinho em tudo quanto é lado, quadrinhos, bolas coloridas, tudo isso. O que acontece, minha gente? Se a gente tá com um bebê que tá tendo uma resistência em relação ao soninho, sabe o que vai acontecer? Cada um desses elementos que eu acabei de descrever aqui agora pode virar uma verdadeira viagem para esse bebê. Lembre-se que o bebê está descobrindo o mundo, que tudo quanto é coisa que ele vê aqui do lado de fora é estímulo para ele. Então, cada bolinha colorida que ele vê, uau! Olha essa bolinha colorida! Uau! Olha essa nuvem! Olha esse anjinho! Olha essa... Entendeu? Então, o que a gente recomenda, gente? Se você está vivenciando essa situação em casa, se você quer trabalhar melhor o sono do bebê, se você está percebendo que o bebê está resistindo bravamente ao sono, faça uma bela de uma limpeza no quarto e tire todos esses itens e guarde-os por um tempo. O ambiente vai ficar meio com cara de hospital, né? Que vai ficar assim meio sem gracinha. Mas a gente vai estar praticando uma coisa que a Tracy Hogg definiu de uma forma muito legal, que ela fala, como é que ela falou? Eu esqueci o verbo que ela falou, mas é uma coisa do tipo assim, a gente precisa favorecer o tédio. Pronto, a gente precisa provocar o tédio, tá? Então assim, pro bebê aceitar dormir, pense assim, gente, bebê, descobrindo a vida, descobrindo o mundo, tudo é muito maneiro. Então assim, a última coisa que ele vai querer fazer naquele momento é dormir. Então a gente precisa tirar essas coisas de cena para que o bebê fale assim, quer saber? Não tem nada para fazer mesmo, então eu vou dormir, tá bom? Então assim, isso vale pro quarto, isso vale também assim, sabe quando você tá dando aquela volta de carrinho, que você tá afim que o bebê durma? Só que aí na frente do bebê tá aquele arco assim, ó, cheio de brinquedinho pendurado. O que vai acontecer? Ele não vai ter soninho, ele não vai dormir. Então você tá passeando com o bebê, tá um dia lindo, delicioso, opa, tá na hora do soninho, tira o arco. Deixa ele ali meio que sem ver nada, né? Para que esse soninho venha com mais propriedade, tá bom? Então, fatores de distração, tire-os da frente. Meu bebê não arrota com muita frequência a cada mamada, porém, hora e outra ele sofre muito com o soluço. Gente, soluço é uma coisa também que é normal do bebê, tá? E assim, o que eu falo o tempo todo é o seguinte, quando o seu bebê estiver soluçando e que você estiver muito nervosa com esse soluço, que você está muito agoniada, olha para a cara dele. E tenta perceber se ele está nervoso como você com o soluço. Porque assim, eles tendem a ficar, gente, completamente normal. Assim, sabe? Vida que segue. Então assim, deixa. Esse soluço do mesmo jeito que veio, ele vai embora. Não precisa botar fiapo na testa, porque isso não vai fazer muita diferença. Mas assim, do mesmo jeito que veio, vai embora. Tá? Coloquei vários nichos colmeia coloridos no quarto e tem brinquedos dentro dos nichos. Então, quase derrubei aqui o telefone. Pois é, Fabiane, todas nós fazemos isso, né? A gente enche o quarto com aquele monte de coisa até a gente descobrir assim, opa,
O tal do mobile, que hoje em dia tem mobile, gente, que ele passa café, né? Ele passa fax. Assim, é tanta função. Ele solta purpurina, ele tem pó de pirlim-pim-pim. É música que toca, é luz que acende, é tanta coisa no mobile, que o que acontece é o seguinte, eu brinco com as mães, né? Eu falo assim, isso parece uma viagem de LSD. O bebê fica, né, louco. Ele não vai querer dormir de jeito nenhum. Bom, gente, finalmente, nos 10 minutos aqui finais, eu quero falar sobre um último recurso que a gente tem aí nessa construção desse quarto, que é a questão de barulhos, ruídos. E esses ruídos valem ruídos externos, né? Então, tipo assim, você mora numa rua que é muito movimentada, tem aquele caminhão de lixo que passa 3 horas da manhã e acorda a vizinhança inteira, tem um cachorro que late, você tem que prestar atenção com isso. Mas também ruídos internos. Então, assim, quem pratica cama compartilhada, às vezes, os ruídos de quem está dormindo naquele quarto, um pai que ronca ou uma respiração muito ativa, pode fazer com que esse bebê acorde, tá? Um quarto que tem compartilhado um bebê com um irmãozinho, às vezes a agitação do irmão pode fazer com que o bebê acorde. Então, nesses casos, a gente precisa neutralizar esses ruídos. E a indicação é que use o ruído branco, tá? Para fazer isso. Então, o ruído branco tem esse poder de ser um grande neutralizador de ruídos, tá bom? Então, você coloca o ruído branco e ele vai cumprir esse efeito, tá? Só lembre-se que o ruído branco ele deveria ficar ligado por todo o tempo do sono. Se é uma soneca, por toda a soneca, se é no sono da noite, por toda a noite. Porque se o bebê adormeceu naquele contexto, o ideal é que ele acorde e veja o mesmo contexto no meio da madrugada, que isso pode fazer com que ele volte a dormir sozinho, ok? Sobre músicas, o que acontece? Que é o que a Fabiane está trazendo. Não é recomendável que você deixe a música ligada para o bebê dormir. Por que motivo? Quando a gente está falando do ruído branco, gente, ele é simplesmente um som. Ele não tem comprometimento com nada, não é uma música. Quando a gente tem uma música, por mais suave que ela seja, ela tem uma linha melódica, ela tem notas, ela tem ritmo, ela tem uma intenção. O que acontece é que o nosso cérebro, querendo ou não, vai querer digerir e processar aquele estímulo que está recebendo do meio. Então, portanto, o que eu te digo é o seguinte, quer usar musiquinha, seja você cantando, por exemplo, que os bebês amam ouvir as suas mães cantando, cante muito e sempre para o seu bebê. Mas cante ou coloque uma musiquinha naquele momento que a gente chama de pré-sono, no ritual do sono, que é para convidar o soninho para chegar, para chamar a sonolência. Mas na hora que você for de fato fazer o bebê para dormir, desligue a música. Tá bom? Porque isso pode manter o cérebro muito ativo, mesmo que seja uma musiquinha calma como Mozart. Tá bom? Nossa, então nada de músicas. Pois é, são coisas que a gente não pensa, né, gente? A gente não tem essa informação. Então, assim, não se condenem também pelas coisas que vocês fazem, né? Porque, assim, são informações que a gente realmente não tem. A gente pensa, uma musiquinha tão calma. E eu vou até te dizer uma coisa, Mozart também é considerado uma harmonia muito agitada, né? Então ainda tem mais essa, que a gente precisa conhecer de música clássica para saber, assim, qual é a música que de fato é relaxante. Então, assim, Chopin é uma coisa, já Mozart é mais acelerado. Então a gente precisa até disso saber, né? Então, assim, use as musiquinhas para esse contexto que eu te falei, que é de chamar o sono para chegar, mas na hora que for mesmo fazer dormir, se quiser botar algum som, que seja o ruído branco, ok? E tem uma outra coisa também que é importante, gente, o bebezinho nasceu, né? Chegou em casa, aí a gente fica naquela coisa assim, gente, pelo amor de Deus, silêncio, não fala nada, não fala nada. Vai andar pela casa só se for de pantufa ou de meia, não anda, não pode fazer barulho. E aí eu preciso lembrar uma coisa pra vocês. Os bebês também não toleram silêncio absoluto, tá? Porque os bebês vêm de um ambiente que é extremamente ruidoso, que é o útero. Então, assim, os bebês, eles não gostam. Se eles estão num ambiente totalmente silencioso, eles estranham e se assustam, tá? Porque lá dentro da barriga, eles têm a circulação da mãe, eles têm o batimento cardíaco, eles têm um monte de ruído que está acontecendo ali dentro. Não à toa que o ruído branco do que é aquilo que a gente escuta lá na ultra, faz tanto efeito com os bebês. Da onde que vem isso? Que é o som que eles ouviam.
tá bom? E nem é baixinho não, né? 60 decibéis, a altura de um aspirador de pó. É essa altura que o ruído branco tem que estar rolando em casa, senão ele não cumpre o seu papel, tá bom? Você é um amor, obrigado pelos ensinamentos. Então, gente, alguém mais tem aí alguma dúvida? Temos ali os 6 minutos pra gente falar. Mais alguma dúvida sobre o quartinho? Vou tomar uma água enquanto vocês pensam, tá? Que eu falo só um pouquinho, né? Ô, gente, enquanto vocês estão pensando aí, se vocês querem perguntar alguma coisa, eu quero trazer uma dica para vocês imperdível. Se vocês não viram isso aqui que eu publiquei recentemente aqui nos stories, o que vai acontecer? De 4 a 8 de novembro agora vai acontecer o primeiro Congresso Brasileiro de Relacionamento. Está imperdível, imperdível. Vão ser 20 palestrantes para conversar sobre as mais diversas perspectivas do relacionar-se. Então vem desde relacionamento profissional, como que você se relaciona, né, no seu ambiente de trabalho, como que você se relaciona com o seu marido, com sua figura mais afetiva, mais próxima, relacionamento parental, e eu vou estar lá falando sobre o sono dos bebês, mas numa perspectiva de que assim, o sono como um caminho de conexão entre mãe e bebê. Agora, você segura essa, que acho que você não vai nem acreditar. O congresso inteiro, gente, vai ser online e é gratuito, ok? Então, assim, se você ainda não se inscreveu, pegue o link que eu coloquei aqui na bio aqui do Mãe no Ninho. Eu coloquei um link que vai te levar diretamente para o site do congresso para você fazer a sua inscrição. É de grátis, de grátis. Os melhores, as pessoas mais casca grossa daí falando sobre relacionamento, assim, ó, com essa dica pra você aí, tá? Eu já anotei vários temas que eu quero fazer por mim. Então, assim, não percam isso e me prestigiem lá horas. Fabiane, minha bebê dorme melhor quando toma banho antes, principalmente nesse calor. Sim, o banho ele tem um papel importantíssimo pro soninho dos bebês. Banho é água. Água lembra útero, relaxa. Só tem uma coisa importante, né, minha gente? Você vai dar banho de banheira no bebê? Eu não aguento isso. E eu vejo isso até em maternidade. Eu fico pra morrer quando eu vejo isso. Da onde que inventaram que pra dar banho em bebê você tem que botar 3 dedos de água na banheira e colocar uma temperatura morna pra fria? Gente, que judiação, como dizia minha avó. Então, assim, como é que você gosta de tomar banho de banheira? Você suportaria tomar banho de banheira com esse tantinho de água? Imagina o frio que você sente. Então, banho de banheira, gente, banheira cheia, muita, muita, muita água, temperatura de 36 graus. Vamos dar conforto para esse bebê, o mesmo conforto que você gosta de ter. Então, assim, muitas e muitas pessoas falam, ah, mas meu bebê não gosta de tomar banho. Quando você vai ver o banho que ele está tomando. Você também não gostaria, né? Então, assim, ajeita esses detalhes aí para esse seu bebê curtir esse banho, porque é importante para ele. Carrinho levemente inclinado ao lado da cama dos pais seria uma solução boa para bebês menores de 3 meses. Ai, Anne, acho que você entrou aqui depois. Então, é uma solução que é muito usada por muitas pessoas, porém, eu não considero uma solução muito segura, porque o bebê pode escorregar no meio da noite e cair desse carrinho. Então eu fico bastante tensa. Quando é aquele carrinho do estilo assim, meio Moisés, meio bacinet, assim, ainda vai. Mas o carrinho ainda mais inclinado me preocupa um tanto, tá? Então, assim, dá uma olhadinha nisso com atenção. E, gente, falta só 1 minuto e meio. Minha bebê, quando está, faz sons como se estivesse perdendo o fôlego. É normal? Eu não entendi muito bem o que seria isso. Josânia, não entendi. O que seria isso? Faz sons como se estivesse perdendo o fôlego. Não sei, tem que ver, porque às vezes o ronquinho do bebê pode ser indicativo de alguma questão respiratória e que precisa ser vista com o pediatra. Porque se esse bebê tiver alguma condição dessa, alguma alteração, ele precisa realmente de tratamento, né? Porque assim, quando tá dormindo, faz uns ronquinhos, eu acho que é legal você perguntar pro pediatra, tá? Que aí ele vai avaliar, e ele vai olhar e vai falar assim, não, olha, super normal, não se preocupe com isso. Ou ele vai falar assim, não, acho melhor a gente olhar isso mais atentamente, porque o bebê pode ter alguma questão, né? Pode ter um adenoide ou alguma outra coisa que pode estar interferindo nesse processo respiratório.
tá bom? Minha gente, 30 segundos. Então, assim, eu só tenho a agradecer muito por esse momento que vocês me dão aqui sempre, essa chance de poder trocar, de poder conversar, né? Eu acho que esse é o caminho. Não se esqueçam do congresso, se inscrevam, é gratuito, muita coisa boa ali. Tem qualquer dúvida aqui, vá lá no YouTube para ver as nossas gravações, todas ficam por lá, tá bom? E bora divulgar, vamos trazer mais mamães para esse lugar aqui. Eu tô achando essas lives muito pouco prestigiadas, vocês precisam fazer esse ninho crescer. Um beijo, boa semana para todos nós.